No segundo exercício, agora ele vai falar sobre um pêndulo simples que oscila entre os pontos R e S. O ponto P é o ponto mais baixo da trajetória da massa do pêndulo, então é o meinho ali. A intensidade da força resultante que age sobre a massa é. Então ele quer saber a força resultante nesse negócio. Lembrando que são pêndulos simples, né, gente? Então a gente tem basicamente a força-peso e a força de tração o tempo todo. Nessa partinha aqui de cima, a gente sabe que ela tá parada, né? Só que a hora que eu soltar, ela vai começar a se mexer. Porque existe uma força resultante tangente ali à trajetória, né? Que vai fazer ela descer. Aí ela vai descer, vai passar pelo ponto P e vai lá pro ponto S. A hora que ela estiver no ponto P, ainda tem agindo sobre ela a atração e o peso. Mas no ponto P, ela tá em movimento. E ela tá fazendo um movimento que é um círculo, praticamente, né? Se a gente fechar assim, imaginando tudo. Então, se ela vai fazer um movimento que parece circular, a gente precisa que a força resultante seja uma força centrípeta. Especificamente nesse ponto do meio, ela não vai estar nem descendo e nem subindo ainda, né? Ela tá ali no meio dos dois movimentos, se a gente pensar em relação às alturas. Mas ela tá se mexendo, então ela tem uma velocidade. Então, a força centrípeta, que é mv² sobre r, ela tem um valor. E para ela ter um valor que não seja zero, a atração tem que ganhar do peso. Então, nesse momento, a nossa força resultante está para cima, bonitinha, porque ela é a força centrípeta. Aí, a partir do instante seguinte, quando ela vai andar mais um pouquinho, continuamos tendo uma força centrípeta, que vai ser um pouquinho menor, porque a velocidade vai ter diminuído um pouco, quando ele subiu um pouco mais. E aí vai surgindo de novo aquela componente tangente que vai fazendo ele voltar para lá em algum momento. Então, essa componente tangente vai freando o nosso pêndulo até ele chegar na posição S. Na posição S, de novo, a gente tem peso e tração. E lá na posição S ele está parado. Então, a força centrípeta ali é zero, porque a velocidade é zero. E lembra que tem velocidade na fórmula da força centrípeta. Então, a resultante ali, de novo, está apontando para ele voltar. Por isso que ele vai fazer todo o caminho outra vez. Então, se a gente pegar um GIF, que é bem esclarecedor, a setinha vermelha, que é a setinha da aceleração, aponta na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. Lembra? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, essa setinha vermelha está representando perfeitamente o caminho que faria a nossa força resultante ao longo de todo o processo. Foi o que eu tentei falar, né, gente? Mas um GIF é muito mais fácil de visualizar do que eu falando. E a gente pode notar que ele nunca some, né? Ele está sempre ali apontando para algum lado. Então, essa força resultante é diferente de zero em todos os pontos da nossa trajetória. Ela nunca vai ser zero. Força resultante é massa vezes aceleração. Ah, eu esqueci que eu tinha escrito essa coisa do ponto P que eu falei. Então, a atração tem que ser maior do que o peso, né? Porque ali no ponto P a resultante é para cima. Inclusive, teve uma questão, não faz tanto tempo assim, da FUVEST, que perguntava para onde apontava a resultante ali naquele ponto P. Bastante gente errou. Fiquem atentos. Tá bom? Então, resposta, letra D.